Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Josué capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos estar lendo este versículo. E eu creio que Deus vai falar comigo e com você. Irmãos, não pensa você que está embaixo, que eu sou diferente do que você não. Deus sabe o que eu tenho passado. Deus sabe que às vezes na madrugada a lágrima rola e molha o travesseiro. Deus sabe o que você tem passado. Ele sabe o quanto você tem chorado. Mas eu quero que você fique com esta palavra que nós vamos ler, que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Eu queria que você ficasse com o final deste versículo. Serei contigo, preste atenção, Deus é contigo no que você está passando. É como eu acabei de falar, tem hora que a gente ora e parece que a situação está ficando mais difícil. É como eu falo, às vezes Deus vem na contramão da nossa vontade, porque o trabalhar de Deus é diferente do meu e o seu. Seguindo, não te deixarei. Deus jamais vai te deixar. Deus jamais vai deixar você caminhar sozinho. E diz, nem te desampararei. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se nós pegarmos aqui o final do versículo, desampararei. Às vezes o homem nos desampara. Como nós falamos aqui domingo, quando eu e você estamos passando por um momento difícil na nossa vida, às vezes chega muitos irmãos, às vezes chega muitos amigos, batendo no nosso ombro, às vezes chorando com você, falando assim, irmão, irmã, conte comigo nesta luta, eu vou orar com você, eu vou interceder por você. Às vezes quando a tempestade fica forte e que você precisa de um ombro amigo e de um companheiro em oração, quando você liga para ele, o celular só dá ocupado, o celular só dá desligado. E muitas vezes quando ele te atende, ele fala assim, irmão, infelizmente eu não posso te ajudar. Mas por que lá atrás ele bateu no seu ombro e falou que você podia contar com ele? Então vamos lá. Deus disse a Josué, ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Para nós começarmos a entender, quando Israel estava ainda escravizado no Egito, muitos dos nossos irmãos antepassados estavam orando a Deus incessantemente, orando sem cessar, pedindo a Deus um libertador. Sempre quando eu e você estivermos passando por um momento difícil, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Toma posse no que eu estou te dizendo nesta noite. Você não está sozinho, porque ainda existe muito homem e mulher de Deus que intercede. E quando Deus ouviu a aflição daquele povo, Deus tomou a providência. E quando Deus tomou a providência, foi no momento de muita tribulação, aflição, que Israel estava enfrentando. Porque quando começou a surgir o assunto do libertador,
o rei assinou um decreto. Toda criança do sexo masculino, mata eles. Mas Deus tem os seus projetos e os seus planos. Talvez o que eu e você estamos passando hoje é porque Deus tem um projeto e um propósito para mudar a história da nossa vida e a história da nossa casa, como mudou a história de Israel. Joquebede ficou grávida e ela deu à luz a um menino. Mas lá fora estava havendo o quê? Uma matança. O que Deus fez? Deus deu a Joquebede sabedoria para esconder o seu filho durante 3 meses. Eu estava analisando, irmãos, como que você consegue esconder uma criança que ela necessita ser amamentada, que ela necessita do cuidado da mãe, como aquela mãe estava escondendo aquela criança? Porque a mão de Deus está sobre ela. Assim é eu e você. Por que muitas das vezes na nossa vida ou na nossa família não acontece algo mais grave? Porque a mão de Deus está sobre a nossa casa. Chegou o momento que Joquebede não podia mais esconder aquela criança. Aí Deus entra em ação de novo. Joquebede tinha mais 2 filhos, um era Arão e Miriam. Miriam ajudou a sua mãe a preparar ali o cesto, colocou a criança dentro do cesto, soltou pelas águas e o cesto foi parar onde? No palácio aonde tinha recebido o decreto para matar todas as crianças. Você está entendendo? Como que Deus vem na contramão da nossa vontade? E quem estava se banhando pela manhã no palácio? A filha do rei. E uma das suas servas pega aquele cesto, quando abre, quem está lá dentro? A criança. Eu começo a imaginar a cena, que quando ela tira a tampa daquele cesto, aquela criança está sorrindo, porque ela estava contemplando a mão de Deus sobre ela. A rainha chega até aquela criança, e o Espírito do Deus Altíssimo visita ela. Você vai dar um nome a esta criança que você encontrou, e o seu nome será Moisés, porque das águas fora tirada, e este menino será o meu libertador. Este menino vai crescer no Egito e vai libertar o povo da escravidão. Deus tem te sustentado, meu amado e minha amada, para você levar a libertação à sua casa e à sua família. Moisés cresceu. Moisés aprendeu todos os conceitos do Egito. Depois aconteceu um episódio, Moisés fugiu para o deserto, e no deserto Deus mudou o caráter dele. Por que Moisés foi para o deserto? Porque ele tinha matado um egípcio. Porque estava defendendo um irmão hebreu. Ele fugiu. No deserto que nasce um novo homem e uma nova mulher. É na luta que você está passando, é que Deus vai levantar um novo homem, uma nova mulher, para conquistar coisas grandes. Como foi com Moisés? Moisés aprendeu, teve uma experiência com Deus face a face. E o que Deus falou com ele? Você vai voltar agora lá para o Egito e vai trazer o meu povo, uma terra que mana leite e mel. Qual é o maior propósito seu? Qual é a maior
emergência que eu e você temos. Irmão, eu luto todos os dias pela salvação da minha família. Não peço nada de bens, nada terreno. Desde quando começou a pandemia, vai completar 3 anos que nós oramos toda segunda-feira lá em casa em prova da família. E Deus tem dado vitória. O maior propósito meu é ser o quê? Lutar pela família. E o que o diabo está fazendo? Satanás está se levantando o quê? Para destruir a família. Vamos lá. Deus garante que como estava com Moisés, nunca vai deixá-lo e nem o abandonar. Moisés cumpriu todo o propósito de Deus. Mas Moisés foi retirado da terra. E Josué ficou triste. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim, ó. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Preste atenção no que Deus está falando para mim e para você. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que acontece aqui? Josué perdeu a base, a estrutura que conduzia o povo. Quem era a base que conduzia o povo? Moisés. Porque Deus escolheu Moisés e falou com ele face a face. Deus ungiu Moisés, capacitou Moisés, deu a ele sabedoria. Só que Deus tirou Moisés. E o que aconteceu? Josué ficou triste. Josué parou. E Deus olha para Josué e fala, Josué, levanta! E hoje não é diferente comigo, com você não, irmãos. Muitas vezes, quando enfrentamos guerra, batalha, luta, nós desanimamos. O Espírito de Deus estava falando comigo. Quantas pessoas que não estão aqui hoje, porque a luta tem desanimado ela. Ela olha para dentro da sua casa e vê a situação. Para que eu vou lá hoje na igreja? Quanto mais eu oro, olha como está a minha situação na minha casa. Sabe aonde obtemos vitória? É na casa do Senhor. E isto foi a maior lição que Deus ensinou a Josué. Para você ver. Primeiro, Josué recebeu as promessas de Deus. Versículo 3 e versículo 4. Todo lugar, preste atenção, olha só. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para a fonte do sol, será o vosso termo. Irmãos, quando Deus escolhe o homem e a mulher, Deus promete vitória. Mas a vitória não é fácil você conquistar. A vitória exige dedicação. A vitória exige sacrifício. A vitória exige busca. A vitória exige nós abrirmos mãos daquilo que nos afastamos de Deus. Como Deus falou com Josué. O que aconteceu? Deus tirou o povo do Egito e o povo começou a se corroer.
começou a adorar outros deuses, começou a fazer tudo ao contrário da vontade de Deus. E hoje não é diferente. Quantos estão dentro da igreja estão fazendo ao contrário da vontade de Deus? Prepara-se para atravessar o rio Jordão. Jordão aqui significa o que você está passando. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Talvez você está aqui, mas você está pensando lá naquilo na sua casa que você tem que resolver. Nós que somos pais, Satanás tem enfrentado nós de frente, tentando atingir os nossos filhos. Porque ele sabe que quando ele encosta num filho seu, ele destrutura você. Para isso não acontecer, eu e você temos que estar alicerçados na palavra. Então Josué prepara para atravessar o Jordão. Nesta noite, Deus está falando para mim e para você prepararmos para atravessar o Jordão que tem se levantado contra mim e você, muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do local que nós trabalhamos. Deus nesta noite vai nos dar vitória e te darei todos os lugares onde pisares o pé, como prometi Moisés. Irmãos, Deus nos chamou com um propósito e promessa. Você já perguntou para Deus qual é a promessa que Ele tem na sua vida? Deus firmou de novo para Josué: Josué, não se preocupa, a fase de Moisés já passou, agora é eu e você. Tudo aquilo que eu prometi Moisés, eu vou cumprir na sua vida. Quantos da nossa família já foi levantado e hoje não está mais aqui? E Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. É eu que te ajudo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Quem tem nos sustentado é Deus. Quem tem me sustentado é Deus. Porque se eu for olhar para a minha luta, se eu for olhar para os meus problemas, nem de casa eu saio, nem para a igreja eu venho. Mas quando nós olhamos para a palavra, Deus dá vitória. Ele fala: esforça-te, tende bom ânimo. Irmão, está chegando a hora. Está chegando a hora que o céu vai se abrir, as trombetas vão soar e Deus vai te chamar pelo teu nome, pelo teu nome. Aguenta só mais um pouquinho. Josué sabia que tinha a seu favor. Irmão, o que nós precisamos, nós já temos. Que é Deus ao nosso favor. Que é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele foi chamado para trazê-los para a terra prometida. Deus está te levantando para levar a sua família para o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que o Senhor preparou, Deus da fundação e da criação do mundo. Mas não é fácil, não é fácil. Tem muita gente falando que é fácil servir Jesus. Não é fácil servir Jesus. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Como Deus falou com Josué. Seja corajoso. Seja forte. Ele serviu sob Moisés por muitos anos. Talvez você já passou por essa situação. Às vezes você tinha uma pessoa que você caminhou com ela no ministério há muitos anos. E Deus levou ela. E às vezes ela era o quê? A sua base.
Você tinha uma admiração pelaquela pessoa que caminhava do seu lado e Deus retirou. Como fez com Moisés. Tirou Moisés da vida de quem? Josué. Ele tinha grande fé em Deus. Sabe qual é o segredo da vitória? Fé. Se eu e você não tivermos fé, não adianta você vir na igreja. Que isso, irmão? Não adianta pastor Moisés orar. Todos os pastores da igreja orar para você, irmão. Não adianta. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O segredo de Josué era o quê? Ele tinha fé no Deus poderoso. Se eu e você, nesta noite, tivermos fé, que ainda seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai realizar o impossível na sua casa, na sua família, na sua vida. Quantas coisas Deus tem colocado ao seu favor? Quantas coisas Deus tem colocado ao seu favor, irmão? Eu estou passando por uma situação que aconteceu quando eu obter vitória. Eu vou testemunhar aqui para vocês verem o que Deus faz. Nós podíamos olhar para a situação e parar. Mas ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de você parar. Deus quer que você marcha. Quando Israel enfrentou o mar, o que Deus falou com Moisés? Moisés, por que você clama a mim? Moisés deve ter olhado e falar: Senhor, como que eu vou? Na frente o mar, atrás Faraó, do lado montanha. Deus falou assim: Moisés, eu sou contigo, filho. Onde você for a planta dos pés, eu vou dar por herança e promessa. Toque nas águas e diga o povo que marcha. Eu e você temos que aprender o segredo de olhar para os nossos problemas e marchar em direção a Ele para obter vitória. Obter vitória. Josué sabia o qual era a fórmula divina para a vitória. Deus deu a Josué a receita para ser bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 6 a 8. Olha a receita. Você tem caneta aí? Anota a receita hoje para você começar a ser vitorioso e vitoriosa. Diz assim: esforça-te. Essa foi a receita de Deus para Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. No mesmo capítulo, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte agora, olha só, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Você prestou atenção que Deus falou com 2 vezes com Josué. Esforça-se. Então não é fácil. Então quebra aqui muitos ensinamentos que as pessoas estão ensinando aí. Vem para Jesus que os seus problemas são resolvidos. Não é fácil servir a Jesus. O próprio Deus falou com Josué: esforça, Josué, porque se você esforçar, eu vou te dar vitória, eu vou prosperar os teus caminhos, e tu serás bem-sucedido. A maior riqueza minha e sua é a salvação da nossa casa, salvação da nossa família, salvação daqueles que nós amamos. Seja forte, corajoso, obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Meditar na palavra. Está triste? Medita na palavra. Está fraco? Medita na palavra. Está sem esperança? Medita na palavra, dia e noite. Este foi o segredo. Esta foi a receita que Deus passou para Josué. Você tem que esforçar, meditar na palavra dia e noite, para você aprender. Mantenha este livro da lei sempre nos seus lábios. Porque às vezes o adversário nosso vai usar a palavra contra mim e você, como ele usou com Jesus. Ele interrogou Jesus e desafiou Jesus usando o quê? A palavra. E muitas vezes Satanás nos afronta onde? Dentro da palavra. Porque quando eu e você estamos passando pela luta, ele chega e fala: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que fala que todas as coisas vocês são mais do que vencedores? Cadê o Deus de vitória que você serve, que permite você passar o que você está passando? O segredo é: esforça-te, medita dia e noite para alcançar a vitória. Precisamos acreditar. Você tem acreditado? Às vezes nós temos acreditado naquilo que o homem tem proposto para nós. Você tem que confiar. Confiar na palavra. Olhe a seu redor e se aprovie das vantagens que lhes pertencem. Irmãos, nós temos vantagem, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Olha a vantagem que nós temos. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está intercedendo. Ele está apresentando a causa que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando. O Espírito Santo está apresentando ao Pai, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Conhecimento de que Deus deu vitória da sua força e siga. Seja corajoso, obedeça a palavra. Se eu obedeço, eu adquiro vitória, porque a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que não querem obedecer, estão fazendo sacrifício de tolo e não estão chegando a lugar nenhum. Deus só falou: obedeça, obedeça. Obedeça a palavra, creia na palavra, porque o milagre vai chegar. Pregue o Evangelho, medite na palavra. E para encerrar, e nós orarmos, Romanos 8:37. Josué foi vitorioso. Tudo aquilo que Deus prometeu,
Deus cumpriu na vida de Josué. Irmãos, saíram mais de 3 milhões de israelitas rumo à terra prometida, que manava leite e mel. Sabe quantos que entraram na terra daqueles que saíram da maior idade? Sabe quantos? Só 2. Por que só 2 entrou? Porque o povo não quis obedecer. Eles preferiram o sacrifício e foram morrendo e ficando para trás. Os novinhos que foram nascendo, foram crescendo e entraram na terra prometida. A promessa foi feita para quem? A promessa hoje é feita para mim e para você. Só que o que está acontecendo, muitos que estão caminhando do nosso lado, estão ficando para trás. Estão morrendo espiritualmente. Não é hora de eu e você parar. Está difícil, vem arrastando. Está doendo, vem. Nem que seja para você ficar sentado aí no banco quietinho. Mas Deus vai te dar a vitória. Tem força não? Vem arrastando. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Ela foi arrastando, porque ela tinha um objetivo em alcançar. Qual é o objetivo que você quer alcançar? Às vezes requer de nós sacrifício. Às vezes você não vai conseguir chegar diante de Jesus andando. Vai ser preciso você rastejar. Às vezes vai ser preciso você fazer como o cego de Jericó. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque às vezes você não vai ter força de sair do lugar que você está. Então vai exigir você o quê? Clamar, gritar, chamar por aquele que pode mudar a história da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo aquilo que sonhamos. Para encerrar, isso aqui também Josué desfrutou. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos ama? Quem nos ama? O Pai Todo-Poderoso. O Deus Poderoso. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, mas às vezes Deus fica em silêncio, porque ainda não é hora de te dar a vitória. Porque quando chega a hora, irmão, não tem ninguém que impeça Deus de bradar um hino da vitória sobre a sua vida. Não pare. Não desanima. Josué era como eu e você. Josué pensou em parar. Mas o próprio Deus falou com ele: Josué, levanta, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te darei tudo que você pisar, eu vou te dar por herança. Fica de pé. Tem uma canção que diz assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. O dia que a missionária Sara pregou aqui, ela falou sobre que muitas vezes ela sonha em ver o portão celestial se abrir, irmãos. Eu fico imaginando também como que vai ser esse grande dia, quando Deus bradar do trono dele, se colocar de pé, da ordem à comitiva celestial, e aqueles ministros de louvores vão soar a trombeta, e o nome de cada um será chamado, e o portão vai se abrir, e Jesus vai dizer: vinde
benditos do meu Pai. Eu sempre, quando eu me converti, eu sempre tinha assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer os profetas, eu quero conhecer o rei Davi, eu quero conhecer os patriarcas. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, não, você está enganado isso aí. Sabe quem quer te conhecer? É os reis, é os profetas, é os patriarcas, porque você está passando um momento mais difícil do cristianismo e não está deixando de acreditar, porque Jesus falou, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Muitos viram Jesus, mas não creram. Eu e você somos felizes, bem-aventurados, porque nós cremos numa pessoa que ainda a gente não viu, mas sente